Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje é sábado, é dia de relatos. Quais relatos? Família tóxicas. Então sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rita Zamar, então vambora! Vamos lá. Relato 1. Homem, 42 anos. Nunca me dei conta que nasci numa família tóxica. Só entendi isso quando me mudei de lá. Foi como se um véu tivesse sido arrancado dos meus olhos. Fui aos poucos percebendo outras famílias e como elas agiam uma com a outra. A forma que se comunicavam, a atenção que um tinha com o outro. Foi dessa forma que comecei a entender. É quando a gente começa a sair de casa, que pega uma certa idade. É aí que a gente começa a entender que a nossa família, digamos, é diferente. Vamos lá. Cresci em uma família que um falava mal do outro, humilhando-se mutuamente e me humilhando também. Cresci com a sensação de ser burro, incompetente, um completo fracasso. Sei lá, no fundo, eu não sou, mas é difícil entender isso na minha cabeça. Terapia cognitiva comportamental, escrita reflexiva. É tão difícil seguir em frente, arranjar um bom emprego, formar uma família. Eu não fiz e não faço nada disso. Eu apenas sobrevivo. Vocês percebem isso? Só sobrevive. Ó, o estresse que esse homem teve da família dele. Vê como é perigoso. E se você for uma família tóxica, vai se tratar. Veja o que você está fazendo na sua família. Mulher, 39 anos. Meus pais eram qualquer coisa, menos pais de verdade. Eu era a caçula de 4 irmãos. Comigo éramos 5. Ainda não quero falar sobre isso, porque não éramos irmãos normais como a maioria dos irmãos são. Ai, meu Deus, misericórdia. Eles eram tão ruins comigo, tão maldosos, que fico enjoada só de lembrar. Sempre estava insegura com eles e também com meus pais. Eles, os meus pais, não faziam nada. Ao contrário, incentivavam os comportamentos hediondos dos meus irmãos. E eu apenas me culpava, achando que a culpa era minha. Isso me levou a muitos transtornos, como toque, bipolaridade, enfim, o pacote completo. O sentimento de culpa que a pessoa que nasce numa família tóxica tem é que realmente ela é culpada. Tipo, se estão fazendo isso comigo, a culpa é minha. Eu mereço. Essa é a sensação que eles têm, meu Deus. Fui tão humilhada e abusada minha vida toda que não sei mais quem sou. Não consigo mais viver. Meus irmãos, cada um seguiu seu rumo. E meu pai foi embora. Minha mãe faleceu. E eu fiquei aqui sozinha com os meus fantasmas. Meu Deus, com a idade 39, meu Deus do céu. Só pela misericórdia mesmo, gente. Cara, como pode ter gente tão cruel? Porque isso, eu nasci numa família tóxica. O que é uma família tóxica? Eu já falei no outro. São pessoas ruins que moram no mesmo lugar.
Terceiro relato, homem, 52 anos. Eu fiquei com vários traumas, virei um medroso. Me assusto facilmente com barulhos altos e repentinos. Isso dispara uma sensação que tenho de fugir ou lutar. Mas sei por que isso acontece. É por causa da minha mãe. Ela gritava, berrava comigo sempre quando eu era apenas uma criança. Nem lembro desde que idade. Se eu fazia algum barulho, como brinquedos caindo ao chão, quando já era de noite, ela chegava bem perto do meu rosto e gritava, batendo as mãos. Isso me assustava tanto que eu chegava a me urinar na calça. E aí os gritos ficavam pior, porque eu tinha feito isso. Ela não encostava a mão em mim, mas foi tão traumático aqueles gritos, aquele rosto em cima do meu rosto, que eu nunca mais pude ser uma pessoa normal. Destruiu a vida dele, destruiu. Deixa eu ver, tem mais. Quarto relato, mulher, 48 anos. Crescer em uma família disfuncional e tóxica modifica a personalidade de uma pessoa para sempre. E mudou a minha, inclusive nos meus relacionamentos. Nunca consegui interagir de verdade com as pessoas e muito menos com namorados. Eu nunca sabia se estava falando a coisa certa ou errada, se eu estava muito distante ou muito melosa. Eram pensamentos tão conflitantes e eu nunca conseguia chegar a lugar algum. Porque nunca conseguia o quê? Ser eu mesma. Arruína a personalidade de uma pessoa nascer numa família assim. É como se a personalidade dela ficasse desfragmentada. Na minha cabeça, interagir, namorar, era um crime. Eu imagino que essa mãe falou. Desculpa. Cortava muito rápido as ligações emocionais, tudo porque na minha cabeça nunca iria precisar de ninguém, porque para mim só eu bastava. Geralmente aquelas crianças que fazem tudo na casa, que não recebem amor, carinho, afeto, afeição. Então ela depende dela mesma e ela não consegue fazer isso por ela. Então ela faz tudo sozinha, do jeito que der, mas é só ela com ela mesma. Me tornei uma pessoa hiper independente, não sei pedir ou aceitar ajuda. Gozado que eu também sou uma pessoa que eu não sei pedir e nem aceitar ajuda. Eu não sei por quê, porque a minha família nunca foi tóxica, mas eu tenho isso. De achar que eu me basto no sentido de eu tenho horror a pedir ajuda a alguém. E não pode, não é o correto, são todos se ajudarem. Quando por um milagre consegui casar, isso me levou a um transtorno enorme no meu casamento. Nada parecia certo e nem parece, a não ser que eu faça. Eu realmente não consigo encontrar felicidade e contentamento. Acho que no final de tudo, meu casamento está fadado a ruir. As pessoas que nascem numa família tóxica dificilmente conseguem se relacionar. E quando consegue, se não tomar cuidado, vai ficar com aqueles maridos que manipulam, sabe? Eu tenho um vídeo aqui sobre manipulação.
e vão ser manipuladas do jeito que eram pela mãe. É terrível. Último agora. Quinto relato. Homem, 41 anos. Não tenho do que me queixar da minha infância, adolescência. A minha mãe fez tudo por mim, em despeito dos meus irmãos. Minha mãe era muito ruim com eles, mas na época eu achava que era normal. Eu falo, as pessoas que vivem nesse tipo de família acham que aquilo é uma família, que é normal aquilo. Olha só. Se algo acontecesse na escola, minha mãe saía na mesma hora de casa e ia tomar satisfação brigando com todo mundo na escola. 2 adendos aqui. Às vezes a gente tem que ir na escola, porque a coisa tá pegando e pegando feio. Segundo adendo. Tem mãe que só vai enxuriçar mesmo porque mexeram com alecrim dourado. Então tem que saber o que é que realmente está acontecendo. Fui crescendo e mesmo sem dinheiro em casa, ela me comprava tudo que eu pedia. Eram sempre abraços, beijos, eu me sentia muito amado. Ai, a superproteção. O problema não é que ela super protegia ele. Quer dizer, isso não tá certo, isso é ruim para ele. Mas o ruim é que ela brigava e xingava os irmãos. Ela era tóxica, digamos assim, com os irmãos e tóxica com ele, porque ela fez com que ele criasse uma dependência emocional dela. Onde é que eu parei? Aqui. Eram sempre abraços e beijos, eu me sentia muito amado, mas nunca vi ela fazer isso com os meus irmãos. Ai, foi o que eu falei. Hoje vejo como isso foi ruim. Não sei mais me virar, não consigo ficar em emprego, fico pouco tempo porque dentro de mim culpo a todos pelo meu fracasso. Virou alecrim dourado. Meus irmãos hoje estão muito bem. Uns casados, outros viajando pelo mundo. Eu vivo ainda com minha mãe. Não sei o que farei se ela um dia morrer. Contudo, continuo levando a vida como se fosse um adolescente, sem saber sequer como amadurecer. A gente acha que famílias tóxicas são só aquelas que gritam, xingam, fazem, acontece. Não é só isso. Família tóxica também é quando super protege o filho, mas ela não faz isso porque ela ama muito o filho, ela faz isso por ela. É aquela mãe que sabe que lá no futuro os outros filhos, vão se mandar e ela vai ficar sozinha. Então ela super protege de preferência aquele que é mais frágil, aquele que ela pode comandar, talvez uma personalidade um pouco mais delicada. Não estou falando base de gênero. É uma personalidade, sabe aquelas crianças que você fala assim, ela é um doce, aquela criança, ela é tão delicada, ela é tão boazinha. Geralmente é esse. Ela super protege. Ela cria uma dependência emocional neste filho, e geralmente é homem, como eu citei lá no outro vídeo. Eu não sei se há diferença de gênero, mas mãe de menino não é mole não. Dificilmente você vê uma mãe de menino falando assim, aí rapá, tá pronto aí, tem que ir pra escola e não sei o que, bababá. Ela não fala assim. A gente fala, tchucu, mamãe, você tá pronto? Bebezinho da mamãe, bebezão, vem, mamãe te leva.
Olha o que a mamãe fez para você. É impressionante, mãe de menino é impressionante. E criando assim essa dependência emocional, ela cria também uma dependência física. De que forma? Tudo ele recebe na mão, então para que ele vai correr atrás dos próprios sonhos? Não precisa, porque qualquer sonho que ele tiver, ela tá lá. Percebem a destruição, outra destruição de personalidade. Meu Deus do céu, é uma pena. É uma pena de verdade. Então, se você, não sei sua idade, se caso você tiver 20 e pouco, 30 e quiser ter filho, toma cuidado para não fazer dele um alecrim dourado. Falo dele se caso você tiver um menino. E as outras, só tenham filho se realmente vocês querem. Não faça-o sofrer. Eduque. Eduque seu filho. Eduque direito. O que pode, pode. O que pode, não pode. Tem leis e regras, sim. Isso é o básico para poder viver numa sociedade. Agora, não gritar, xingar, bater, criar transtornos emocionais e psicológicos no teu filho ou na sua filha. E nunca, e isso é importante, tem muita mãe tóxica que é assim, ela compete com a menina. Não tem que competir, é outra geração, é outro departamento. Vá viver a tua idade, a tua vida e deixa a sua filha viver a dela, desabrochar, se tornar uma mulher linda, competente, tá bom? Então é só isso. Se tiver algum vídeo extra, vocês já sabem, é qualquer dia da semana, em qualquer horário. Então, se vocês clicarem lá no sininho, qualquer dia, qualquer horário, o YouTube vai mandar para vocês. Porque ele só manda com a porcaria do sininho lá. Vocês colocam assim, todos. Aí fica o sininho preto. Aí vocês recebem qualquer dia da semana. Vídeos normais de quinta e relatos hoje aos sábados, tá bom? Então, beijo, fique com Deus, até, não sei, se tiver um vídeo extra, até um vídeo extra, se tiver um vídeo de quinta, até quinta-feira. Fui!